Olá! Aula de hoje, então, sobre regras de nomenclatura orgânica. Nas aulas anteriores, a gente viu sobre os compostos orgânicos, vimos como classificá-los, vimos como identificar funções, e agora a gente vai iniciar, então, um conteúdo bem longo, que é de regras de nomenclatura, tá? São muitas regras, a gente só aprende isso praticando bastante. Nós vamos começar com as regras mais simples, primeiro vamos começar com as cadeias mais simples. Para iniciar, então, essa parte de nomenclatura, existe uma regra geral, tá? A regra geral é que todo nome de cadeia orgânica sempre vai ser formado, composto por um prefixo, um infixo e um sufixo. Tá parecendo até aula de português, né? O prefixo sempre vai indicar pra gente qual é o número de carbonos da cadeia principal. O infixo, que vai lá no meio do nome, vai indicar pra gente a saturação ou insaturação da cadeia. Se a cadeia for saturada, tem um valor, tem ali um infixo. Se a cadeia for insaturada por uma dupla, insaturada por uma tripla, insaturada por duas duplas. Então, o infixo, que vai ali no meio do nome, vai indicar isso pra gente. E o sufixo vai indicar pra gente qual é a função. Cada função vai ter um sufixo ou uma terminação diferente para o nome. Olhando assim parece fácil, né? O problema é que são vários prefixos, infixos e sufixos possíveis. Então, a primeira coisa, gente, vocês vão acordar e dormir agora pensando nesses prefixos. Vocês vão precisar saber conhecer esses prefixos, tá? Porque você não dá nome para nenhuma cadeia orgânica se você não souber. Eu odeio a palavra decorar, mas você vai ter que saber esses prefixos. Então, você vai ter que estudar muito eles, você vai ter que treinar muito eles, tá? Alguns deles são mais fáceis, mas os primeiros, nem tanto, ó. 1 carbono é met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Então, do 5 para baixo é um pouco mais fácil, né? Porque tem relação com outros prefixos que a gente usa. Por exemplo, pentacampeão, né? Vai ser hexacampeão, né? Heptacampeão. Então, esses prefixos aqui são um pouco mais comuns, são mais fáceis. Agora, os primeiros, met, et, prop, but, tem que treinar bastante e saber, tá? Você vai ter que saber de cor isso. Tem aqui para 11 até 40 carbonos aqui, tá? Esses aqui não são tão comuns, a gente não vai usar tanto, a gente vai usar esses primeiros até 10. Mas é bom que vocês já saibam, né? Caso cair alguma coisa, esses outros prefixos aqui que a gente usa daí para um número maior de carbonos. Mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com cadeias até 10 carbonos, cadeias principais de até 10 carbonos. Pode ter mais carbonos na cadeia, mas eles serão radicais. Então, primeira coisa importante, todo mundo vai ter que conhecer esses prefixos aqui, ó, para 10 carbonos. Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Tem que saber isso decoradinho, tá, gente? Além dos prefixos, temos então os infixos, que a gente vai botar lá no meio do nome. Se a minha cadeia principal for saturada, eu vou usar o an no meio. Se ela for insaturada por uma dupla ligação, vai o en. Uma tripla ligação, vai o in. E duas duplas, de en. Gente, pensa aqui comigo, ó. As letras, as vogais, ó. A, E, I. 1, 2, 3. A, que é a primeira vogal, uma ligação só, ligação simples, cadeia saturada. O E, segunda vogal, ó, em, dupla ligação, ó, duas. I é a terceira vogal, tá? Tripla ligação. E o de em, de é de dois, ó, o em é de dupla. De em, duas duplas, ok? Então, é só uma regrinha para ajudar vocês a lembrar, porque, de novo, isso também tem que saber. E agora, os sufixos vai depender da função, tá? Nós vamos começar por enquanto, vamos trabalhar com nomenclatura só de hidrocarbonetos. Hidrocarboneto, lembra? Só carbonos e hidrogênios. Todo hidrocarboneto sempre termina em o nome, tá? Depois a gente vai estudar dessas outras funções. Eu botei aqui só alguns exemplos só para vocês terem noção, tá? O álcool tem o nome terminado em ol. O ácido carboxílico em oico. O aldeído em al. Acetona em ona, tá? Depende da função, vai ter uma terminação. Por enquanto, vocês vão focar aqui nessa primeira aqui, ó, do hidrocarboneto que termina com O. Então, todas as cadeias que, por enquanto, nós vamos dar o nome vão ser hidrocarbonetos. Depois, a única coisa que vai mudar vai ser essas terminações ali de acordo com a função. Por isso que eu disse para vocês na aula anterior. Tenho que saber identificar a função. Se eu não souber identificar a função, não vou saber dar um nome para ela.
Então, por enquanto, vamos trabalhar com hidrocarbonetos. O sufixo, a terminação do nome vai ser o O. Agora, vamos ver como é que fica isso então, ó. Vamos primeiro aqui, ó, ver a cadeia, ó. Essa é a minha cadeia. Eu vou começar, tá? Primeiro, com umas cadeias que tem... são normais ou retas, sem ramificações, tá? Então, olha como é que vai ficar. Primeira coisa, eu vou contar o número de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vou lá na minha tabela de prefixos, gente. 6 carbonos, o prefixo é X. Coloquei aqui o prefixo, tá? Depois, o que eu vou olhar? Eu vou olhar as ligações dessa cadeia, ó. Simples, simples, simples. Todas as ligações são simples, não tem dupla nem tripla. Significa que essa cadeia é saturada. Se a cadeia é saturada, ó, o que eu vou colocar lá, o infixo lá no meio, vai ser o AN. Porque lembra, uma ligação só, primeira vogal, A. E a terminação, o meu sufixo, isso aqui é um hidrocarboneto, são carbonos e hidrogênios, então eu termino com a letra O. Agora é só juntar X mais AN mais O. Vai ficar hexano, tá? É o nome dessa cadeia aqui. Outro exemplo. Essa cadeia aqui agora. Primeiro passo é fazer o quê? Contar carbonos. Vou olhar aqui, ó. 1, 2 carbonos. Qual era o prefixo de 2 mesmo? Met, et. Et são 2 carbonos. Então, eu começo com o prefixo para 2 carbonos, que é et. Vou olhar as ligações. Aqui, ó, tem uma ligação dupla entre os carbonos. Essa cadeia é insaturada por uma dupla ligação. Dupla. Segunda vogal, A, E. Então, no meio vai o EN. E eu vou terminar com a letra O, porque, de novo, isso é um hidrocarboneto. Como eu disse para vocês, vamos trabalhar, por enquanto, só com hidrocarbonetos. Junta tudo agora. Vai ficar eteno. Nome desta cadeia. Próxima. Olha para essa cadeia aqui agora. Conta carbonos. 1, 2, 3. Met, et, prop. 3 carbonos é prop. Então, o prefixo para 3 carbonos... Opa, por eu deixou aqui 2, são 3, tá? 1, 2, 3. Prop, que tá certinho. Agora, no meio, ó. Ligação tripla. A, E, I. IN no meio. E eu termino com a letra O. Junto tudo, o nome vai ficar propino, certo? Propino, lembrando, ó, o prop, 3 carbonos, em ligação tripla, e o O, terminação de hidrocarboneto. Próxima cadeia. 1, 2, 3 carbonos. Met, et, prop. De novo, eu vou ter o prefixo prop, que tá certinho agora. 3 carbonos, prefixo é prop. Eu tenho 2 duplas, tá? Dupla AE, devia ser o EN, mas como são 2 duplas, vai ficar DIEN. Então, no meio eu tenho que botar o DIEN. E tenho que terminar com a letra O. Se eu juntar aqui só os nomes, ó, vai ficar propdien, vai ficar o P e o D juntos. Fica estranho no nome P e D juntos. Nesse caso, você pode adicionar uma letrinha A ali no meio, só para juntar e ficar mais bonitinho o nome. Então, vai ficar assim, ó, propadieno. E de novo, ó, prop, 3 carbonos. Dien, porque são 2 duplas. O A tá aqui só para ficar bonitinho o nome, só para juntar e ficar bonitinho daí o nome, ó. Propadieno. Propadieno, então, nome dessa cadeia. Agora, quando a cadeia é insaturada, como os exemplos que eu mostrei ali para vocês, a gente tem que dizer aonde está essa insaturação. Isso porque, mais tarde, próximas aulas, a gente vai ter que fazer o oposto. Ao invés de pegar a cadeia e dar um nome, a gente vai pegar o nome e montar a cadeia. Se, por exemplo, a cadeia tem uma dupla ou tripla, eu tenho que saber aonde essa dupla ou tripla tá. Porque senão, como é que eu vou montar? Eu não posso botar ela em qualquer lugar. Vai mudar, vai ter diferença. Por isso que a gente tem que numerar essa cadeia e indicar aonde está essa insaturação. Só que, observação importante, sempre que você numerar, olha o que está escrito aqui no final. A numeração deve sempre iniciar na extremidade mais próxima da insaturação. Extremidades são as pontas, tá? Eu posso começar da esquerda ou da direita. Vai depender do quê? Da onde está a insaturação. A insaturação sempre vai ter que ficar com o menor número possível. Então, olha aqui o exemplo, ó. Vou olhar. Se eu contar daqui, ó. 1, 2, dupla. Se eu contar daqui de trás, ó. 1, 2, dupla. A dupla, tá vendo que ela tá bem no meio da cadeia? Tem 2 carbonos para cá e 2 carbonos para lá. No caso dela tá bem no meio, tanto faz de onde você vai começar a numerar. Eu sempre começaria da esquerda, né? Então, eu vou numerar aqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, certo?
Vamos usar a regra da nomenclatura que a gente acabou de ver, certo? Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Met, et, prop, but. 4 carbonos, o prefixo é but. Dupla ligação. A, E. Vai o EN no meio. E vai terminar com O. Só que eu tenho que dar esse número, dizer aonde está essa dupla. Porque, por exemplo, a dupla podia estar aqui, ó. Podia estar aqui no cantinho, podia estar no meio, certo? Isso muda. O que a gente vai fazer, ó? A dupla tem entre os carbonos 2 e 3, certo? Sempre deve-se usar o número menor. Sempre o número menor, que é sempre o número do carbono que vem antes da dupla, tá? Mas sempre, para não ter dúvida, você sempre vai usar um número menor. Então, se a dupla está entre o 2 e o 3, o número que você vai usar vai ser o 2. E aí, a gente segue, então, a regra ali, certo? E aí, assim, ó, esse número, que é o 2 que a gente tem que usar, porque a dupla está entre os carbonos 2 e 3, esse número pode vir antes do nome ou no meio do nome. Olha só, eu posso colocar um número do carbono, mais but, por que mesmo? Porque são 4 carbonos, né? O EN por causa da dupla e o O porque é um hidrocarboneto. Então, pode ficar assim, ó. 2-buteno, tá? O 2 que é o número do carbono aqui na frente. E aí, buteno, but 4 carbonos, o EN da dupla e o O porque é um hidrocarboneto. Então, pode ficar aqui na frente. Ou então, eu posso colocar um número na frente daquilo que ele indica. O número indica a dupla ligação, certo? E a dupla ligação tá sempre lá no infixo, lá no meio, que é o EN, né? O EN significa dupla. Então, na frente do EN, aqui, ó, na frente do EN, eu posso botar esse número também. Eu posso botar o but, o número, EN e o O no final. Vai ficar assim, ó. Pode parecer estranho, mas essa aqui é a regra mais aceita, inclusive, ó. But, 2, eno. Pode botar ali os tracinhos no meio para separar. Então, but, 2, eno. Professora, o que vai mais aparecer? O que eu tenho que fazer, tá? Quando uma cadeia só tiver dupla ligação para você colocar, né, nomear, tudo bem, não tem problema. Você pode botar o número aqui na frente, tanto que aparece bastante assim também. Porém, a regra da IUPAC, né, que é a União Mundial de Química, recomenda que você faça assim. E aí tem algumas vezes que você vai ser obrigado a botar aqui. Isso por quê? Mais pra frente, a gente vai ver a nomenclatura das funções, certo? E aí, por exemplo, vamos supor que a cadeia seja um álcool. Você tem que dizer aonde esse álcool está na cadeia. O álcool pode estar no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4, no 5, enfim, em qualquer lugar da cadeia. E aí, o que você vai ser obrigado a fazer? Você vai ter que numerar. Por exemplo, digamos que esse álcool seja um álcool de uma cadeia insaturada. O OH, para ser álcool, tem que estar ligado no carbono saturado, mas pode ter uma dupla em outra posição da cadeia. E aí eu teria duas coisas para numerar. Eu teria que numerar a dupla, para dizer onde ela está, e numerar a função, para dizer onde ela está. E aí não tem como eu botar os dois números na frente, porque como é que eu vou saber qual número indica o quê? Então, nesse caso, de você ter mais de uma coisa para numerar na mesma cadeia, você vai ser obrigado a colocar os números no meio, sempre na frente daquilo que ele indica, tá? Por enquanto, vamos com calma, podemos deixar o número na frente, mas eu sempre vou apresentar para vocês já as duas formas, para vocês irem se acostumando com elas, tá? Outro exemplo, ó. Agora olha para esse exemplo. Tenho que numerar essa cadeia, porque ó, tem uma dupla. Eu tenho que dizer onde essa dupla tá. Se eu vier daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, dupla ligação. Se eu vier desse lado aqui, ó, 1, dupla ligação. Obviamente, a dupla tá muito mais próxima que do lado direito. Isso significa que é desse lado que eu vou ter que começar a numeração. Vou começar a numeração de trás para frente. Posso fazer isso? Obviamente que você pode, ó. Deve, aliás, né? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Numerei. Vamos para as regras de nomenclatura. 6 carbonos, o prefixo é X. Tem uma dupla, ó. Dupla A-E. O EN vai no meio. Termino com a letra O. Tenho que dizer onde é que ele tá, ó. Tá entre os números 1 e 2. Eu uso sempre o número menor. Então, eu tenho que usar o número 1. Então, eu vou ter, ó, ou o número na frente, 1 hexeno, lembrando que o X significa 6 carbonos, o EN é da dupla e o O porque é um hidrocarboneto. E aí o número aqui na frente, ó, o número 1, porque lembrando tá entre o número 1 e o 2, eu sempre uso o número menor. Ou então, posso botar o número lá no meio, ó, X, 6 carbonos, 1 eno. Lembrando que o EN significa dupla, então o número tá imediatamente antes dele, certo? Não posso colocar esse 1, por exemplo, depois. Não posso botar hexen 1O. Isso não existe, tá?
O número é sempre imediatamente aquilo que ele identifica. Então, tem que ser aqui nessa posição. Posso escrever assim ou assim. Por enquanto, qualquer um dos dois é válido. Outro exemplo. Cadeia agora em estrutura esquelética. Tem que saber fazer isso também, né, gente? Lembra, cada ponto era o que mesmo? Carbono. Aqui, ó, dupla ligação. Tenho duas duplas. O que eu vou fazer? Vou escolher a ponta mais próxima de uma delas. Se tiver exatamente no meio, ótimo, você escolhe qual ponta. Aqui nesse caso isso não vai acontecer, ó. 1, 2, 3, dupla. Desse lado, 1, 2, já tem dupla. Aqui a dupla tá no carbono 3, aqui tá no carbono 2. Essa ponta é mais próxima de uma das duplas, então é dali que eu vou começar a numeração, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Numerei a cadeia da ponta mais próxima da insaturação. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu tenho duas duplas, tenho dois números para escrever, certo? Uma dupla está entre os carbonos 2 e 3, eu uso sempre o número menor, 2. A outra dupla está aqui, ó, entre os carbonos 5 e 6. Usa sempre o número menor, que aqui é 5. Você vai usar os dois números separados por uma vírgula, certo? Então, eu vou usar o 2 e o 5, vai ficar 2,5. Então, você escreve assim, ó, 8 carbonos, o prefixo é oct, certo? Duas duplas, tem que botar o dien. Lembra de botar o A aqui no meio só para melhorar, para ficar mais bonitinho o nome, tá? No caso de juntar tudo, né? E o O no final. Então, pode ser 3,5, não é 3, gente, aqui é 2, tá? 2,5, a prof tava doida quando fez aqui, tá? É 2,5, vou arrumar depois no slide para passar para vocês, tá? 2,5 octadieno, ou então você pode fazer oct 3,5, não 2,5, é o 2 aqui, ó, a prof digitou errado, tá? 2,5 dieno. E vejam que aqui, quando eu coloco o número do meio, não tem a necessidade de botar a letra A aqui para juntar o nome, igual a gente fez aqui em cima, tá vendo? Aqui a gente colocou o A só para juntar. 2,5 octadieno, o nome dessa cadeia, ou oct 2,5 dieno, ok? Agora, e quando a cadeia for ramificada? Tiver ramificação, gente. A ramificação vai ser chamada de radical. Eles vão ter nomes, que nós também vamos sempre saber, tá? E a gente sempre vai seguir esses seguintes passos aqui, ó. Primeiro, a gente tem que encontrar e destacar a cadeia principal. O que é essa tal da cadeia principal? É a maior sequência de carbonos que vai passar pelas insaturações se houverem na cadeia. Se não tiver insaturação, você simplesmente vai contar e achar uma sequência de carbonos, a maior sequência possível. Essa vai ser a minha cadeia principal, tenho que destacá-la, tá? Depois, os carbonos que vão ficar de fora dessa cadeia principal vão ser os radicais. A gente vai dar nome para eles, tá? A gente vai ver uma tabelinha de radicais e aí a gente vai dar nome para esses radicais. Próximo passo, terceiro passo, eu tenho que numerar essa cadeia principal, igual a gente estava numerando as cadeias agora. Só que agora tem um pouquinho mais de regras para isso, tá? Se a cadeia só tiver radical, não tiver insaturação, você vai procurar a extremidade mais próxima de um radical, tá? Para ele ficar com o menor número possível. Agora, se a cadeia tiver insaturação, é a insaturação que manda. Você vai, de novo, procurar a ponta mais próxima de uma insaturação, independente dos radicais, tá? A gente sempre segue essa ordem de prioridade aqui, ó. Insaturação e só depois radical. A insaturação sempre tem preferência, então você sempre vai procurar a ponta mais próxima da insaturação se ela houver. Se não houver insaturação, aí sim eu vou procurar a ponta mais próxima de um radical. Professora, tem mais de um radical na cadeia, vários radicais. Regra do radical mais simples. Professora, eu tenho a mesma distância, dois radicais diferentes. O que eu faço? Radical de ordem alfabética, tá? Lá no livro de vocês tem uma tabelinha, tem um passo a passo com todas essas regras que a gente vai relembrando. E assim, ó, a gente vai aplicando essas regras e aí vocês vão acabar se acostumando com elas, porque eu sei que é bastante regra, tá? E aí a gente vai acabar nomeando a cadeia com essa sequência aqui, ó. O nome dos radicais, tá? Se tiver um radical só ele. Se tiver mais de um radical, você tem que colocá-los em ordem alfabética, tá?
Ordem alfabética dos radicais, mais o nome da cadeia principal. Prof, como eu dou nome para a cadeia principal? É o nome dos hidrocarbonetos que a gente estava vendo até agora, tá? A gente fez ali os hidrocarbonetos não ramificados, então são esses o nome da cadeia principal. Esses a gente já sabe fazer, acabamos de fazer. A única coisa que vai mudar é que vai vir um radical agora para eu colocar o nome dele na frente. E aqui a gente tem uma tabela com os principais radicais. Eu vou disponibilizar isso daqui para vocês, depois vocês poderem estudar, tá? Tem esses nomes também no livro de vocês podem procurar lá. É bastante coisa? É muita regra? Só nessa aula de hoje a gente tá vendo um monte de regras e tem muitas mais ainda pra gente ver. Por isso que eu disse pra vocês, lembra? Química orgânica é cumulativo. Eu tenho que ir estudando e acumulando os conteúdos porque um acaba dependendo do outro. E aí assim, ó, se vocês olharem que o nome dos radicais, eles seguem uma lógica, tá? Alguns. O radical de um carbono só, que é o CH3, que vai estar ligado na cadeia, por isso só tem 3 Hs, ó, porque esse pontinho aqui, ó, é uma ligação, ele vai estar ligado na cadeia, tá? Radical de um carbono. Lembra que lá na nossa lista de prefixos, um carbono era met. Ó, met, e aí todos os radicais, ó, todos eles terminam em il. Metil, etil, propil, ispropil, butil, vinil, butil, naftil, fenil, propargil, alil, benzil, todos terminam em il. Il é a terminação de radical. Então, um carbono, metil. 2, prefixo 2, etil. 3 carbonos, propil. Só que daí o propil pode ter 2 tipos diferentes. Pode estar ligado na ponta ou no carbono do meio, ó. Pode ser propil ou isopropil. O butil, que é com 4 carbonos, porque but é de 4 carbonos. Pode ser 4 carbonos em linha reta, que é o butil. Pode ser o saquibutil, ligado no carbono aqui secundário. Pode ser o isobutil, ligado aqui do lado. Pode ser o terquibutil, ligado aqui no carbono terciário. Vamos ver ainda esses radicais ainda um pouco mais para frente. Nós vamos utilizá-los, gente, daqui para frente. Quase todos os próximos conteúdos. Então, de novo, professor, o que eu vou fazer? Eu vou sentar agora e vou começar a decorar esses radicais, né? Não é para tanto, tá? Façam exercícios, treinem. Quanto mais exercício você fizer, você vai ver que esses radicais ali vão sempre aparecendo. Então, vão fazendo os exercícios, vão treinando, que com o tempo, de tanto utilizar e de tanto estudar, vocês vão acabar sabendo o nome desses radicais. Vamos, então, aplicar isso. Como é que a gente faz? Ó, olhem para essa cadeia. Sigam os passos, não pulem nenhum, por favor, tá? Primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Então, eu vou achar a maior sequência de carbonos. Ó, você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Poderia começar aqui de baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Essa sequência e essa sequência aqui, ó, tem o mesmo número de carbonos. Então, tanto faz qual que você escolher. Normalmente, a gente escolhe a reta aqui, tá? Mas, se você quiser escolher essa daqui, ó, que também dá 4 carbonos, tanto faz. Só não pode escolher essa daqui, ó. 1, 2, 3, só 3 carbonos. Porque essa não é a maior sequência. Então, você é obrigado a escolher ou essa sequência aqui que fornecem 4 carbonos pra gente, certo? Escolhi a cadeia principal, tenho que numerar ela. Gente, não tem insaturação, mas tem radical. Isso aqui que ficou de fora é um radical. Temos que dar nome para ele, ó. Um carbono só, o prefixo é met, termina com il. Esse radical é o metil, tá? Ele tá mais próximo dessa ponta aqui, ó, dessa extremidade, ó. 1, 2, já tá o radical. Aqui, ó. 1, 2, 3 tá o radical. Então, essa é a ponta mais próxima do radical, que é a única coisa que eu tenho nessa cadeia, então eu tenho que numerar dessa ponta aqui, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. Achei a cadeia principal. Numerei ela a partir da extremidade mais próxima do radical. Dei nome para o radical. Esse radical é o metil. Você começa o nome da cadeia sempre pelo nome do radical. Só tem um radical, só tem ele para você dar o nome. Tem que dizer onde ele tá. Qual é o número em que o metil tá ligado? É no carbono 2. Então, o meu nome vai começar 2-metil. Ó, 2-metil, porque o metil tá ligado no carbono 2, ó, 2-metil, tá vendo? Agora, não tenho mais radical para dar o nome, esquece. Agora você vai para a cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, prefixo para 4 carbonos é but. Olha para as ligações da cadeia principal, ó, toda simples, uma ligação só. Primeira vogal, A, an, e termino com O porque é um hidrocarboneto. Então, o nome dessa cadeia 2-metil, porque você tem o metil ligado no carbono 2. Butano, porque a cadeia principal tem 4 carbonos, todas ligações simples e é um hidrocarboneto, ok? Próximo exemplo. Olha para essa cadeia. Você tem que encontrar a maior sequência de carbonos primeiro, que é a cadeia principal. Tem uma insaturação.
a minha cadeia principal obrigatoriamente vai ter que passar por essa insaturação. Eu não posso escolher... Professora, e se a sequência que passa pela insaturação não é a maior sequência? Não faz mal, essa que você vai ter que escolher, tá? Porque a regra é escolher a maior sequência que passe pelo radical. Se tiver... Desculpa, pelo radical não, pela insaturação. Se tiver outra sequência maior que deixe a insaturação de fora, não pode escolher essa, tá? Tem que ser a maior sequência que passa pela insaturação. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, passei pela dupla. 1, 2, 3. É menor e não passa pela dupla, então essa aqui não pode, fora de questão. 1, 2, 3, 4. Ó, essa também tem 4 e também passa pela dupla. Então, tanto faz escolher a reta, quanto escolher essa daqui. Qualquer uma das duas são sequências de mesmo tamanho e passam pela dupla. Vamos deixar de fora o mesmo radical, o nome ficaria igual. Então, tanto faz qual você escolha. Eu, de novo, vou escolher a reta, tá? Tenho que numerar essa cadeia, gente. Agora, presta atenção. Tem dupla, certo? Tem que começar da extremidade mais próxima da dupla, sempre. Só que essa dupla tá onde? No meio da cadeia, exatamente no meio. Então, neste caso, como a dupla está exatamente no meio, você vai pegar e vai deixar, então, um radical com o menor número possível. Ó. Se eu vier daqui, ó, 1, 2, tem dupla, e o radical fica no carbono 3. Aqui, ó, 1, 2, tem dupla também, só que o radical agora fica no carbono 2. Então, neste caso, somente neste caso da dupla da insaturação estiver mesmo no meio, você vai optar pela ponta mais próxima do radical. Então, vai ficar assim a numeração. 1, 2, 3, 4, certo? Agora, nome desse radical. Um carbono só é met, tem que terminar com il, é o metil. O metil está no carbono número 2. Então, eu comecei com 2-metil. Cadeia principal tem 4 carbonos. Prefixo para 4 é but. Tem uma dupla, A-E. Então, vai o en no meio. Botei o en no meio, termino com a letra O. A dupla ligação tem entre os carbonos 2 e 3. Uso sempre o número menor, que é o 2. Esse 2 pode vir na frente ou pode vir aonde? Aqui no meio. Pode ser 2-metil, but 2-eno. Mesma coisa, certo? Aqui, ó. Ou 2-metil, 2-buteno. Ou 2-metil, but 2-eno. Tanto faz, certo? Outro exemplo. Olha para essa cadeia agora. Primeiro passo era qual mesmo? Cadeia principal. Não tem saturação, então não vou me preocupar com isso. Só vou achar a maior sequência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 3 possibilidades, tá? Aqui me dá 4 carbonos. Aqui me dá 4 carbonos. E a reta me dá 4 carbonos, tá? Tem diferença qual você escolher? Não, absolutamente. Escolha a que você quiser, tá? Eu vou escolher de novo a reta, tá? Sempre que tanto faz, eu prefiro escolher a reta, acho mais simples. Não tem saturação. Então, a regra vai ser o quê? Ponta mais próxima de radical. 1, 2, 3, radical. 1, 2, radical. Os radicais, sempre que possível, devem ficar com os números mais baixos, os menores números. Então, eu vou começar dessa ponta aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Numerei, certo? Agora, nome dos radicais, ó. Isso é um radical, isso é outro, tá? Um radical, outro radical. Os radicais diferentes, ó. Isso é um metil, isso é um metil também. Então, eu tenho 2 radicais metil, 2 radicais iguaizinhos, certo? O primeiro radical metil tá ligado em qual carbono? No 2. E o outro metil tá ligado em qual carbono? No 2 também. Então, eu vou ter 2,2, porque um tá no 2, o outro tá no 2 também. E agora, vejam, sempre que o radical se repete, eu tenho 2 radicais iguais, certo? Metil. Eu tenho que usar um prefixo aqui na frente, tá? Vai mais um prefixo. Esse prefixo é o di. Di significam 2. Professora, eu sou obrigada a botar o prefixo? Sim, com certeza, tá? Obrigatoriamente. Então, vai ficar 2,2 dimetil, porque são 2 radicais metil. 4 carbonos na cadeia principal é but. Só ligações simples, ó. Primeira vogal é o A, e termino com O. 2,2 dimetilbutano. Único nome possível, tá? E, de novo, tem que repetir o número. Pode botar só 2 dimetil? Não, não pode. Tem que botar os 2 números, porque eu tenho ele 2 vezes.
E se ele tá no mesmo... Se ele tivesse em carbonos diferentes, por exemplo, podia estar um no carbono 2 e um no 3, ia ficar 2,3 de metil. Se tivesse os dois no 3, 3,3 de metil. E aí aqui, ó, deixei a regrinha para vocês, ó. Quando os radicais se repetirem, você vai usar os prefixos di para 2, tri se tiver 3 vezes, tetra se tiver 4 vezes e assim por diante. Normalmente eles vão se repetir até 3 vezes no máximo, tá? Pode ter mais, até pode, mas normalmente vai até o 3. Então, se forem, por exemplo, 3, vai ficar, sei lá, 2,3,4 trimetil. Ou 2,3,3 trietil, que é outro radical, certo? Sempre que os radicais se repetirem, você vai usar os prefixos di, tri, tetra, penta, hexa e assim por diante. Outro exemplo. Cadeia agora. E agora? Eu vou ter que olhar para essa cadeia e procurar a minha maior sequência, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho várias sequências que me dão 4, 5, 6, até 7 carbonos. A sequência maior de todas é essa daqui, ó. Posso fazer isso? Posso, não tenho dúvidas. Poderia, né? Nesse caso eu não posso. Por que nesse caso eu não posso usar essa sequência que é a maior, que me deu 7 carbonos? Porque essa sequência maior que tem 7 carbonos, ó, não passa pela dupla ligação. Daí não pode. Eu tenho que escolher a maior sequência que passe pela dupla, ó. Se eu usar a reta, 1, 2, 3, 4, 5, passei pela dupla. Aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passou pela dupla. 1, 2, 3, 4. Não, a maior sequência é essa daqui, ó, que passa pela dupla. E, de novo, ó, aqui teria uma sequência maior, 7, só que ela não passa pela dupla, então eu não posso escolher ela. Tem que ser sempre a maior sequência que passa pela insaturação quando ela tiver. Então, essa é a minha cadeia principal, certo? Tenho que numerar ela. Tem insaturação, ela não tá no meio. Isso significa que ela que manda, tá? Começa da ponta mais próxima da insaturação, que obviamente não é essa, a ponta mais próxima da insaturação é essa. Então, numera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, a sua cadeia principal pode dar volta, pode subir, descer, não tem problema nenhum, tá? Nem sempre vai ser a reta assim, bonitinha, pode ser assim também. Agora, radicais. Um carbono só, esse é o metil. Agora, aqui, ó, ficou de fora 2 carbonos, tá vendo? Um ligado no outro. Esse radical aqui, ó, 2 carbonos, prefixo de 2 é et. Esse radical é o etil. Para dar nome agora, eu tenho 2 radicais diferentes. Eu tenho o etil e tenho o metil. Quem vem primeiro? Regra de ordem alfabética. Quem vem primeiro é o etil, porque entre o E e o M, o E vem primeiro. O etil, que é esse, tá ligado nesse carbono, que é o 2. 2-etil. O metil tá ligado nesse carbono, que é o 4. 4-metil. E aí, de novo, tá vendo que o etil vem antes do metil, pela ordem alfabética. E agora, nome da cadeia principal. 6 carbonos, o prefixo é X. Tem dupla ligação, A, E. Então, vai o E no meio, termino com a letra O. E lembrando que eu ainda posso escrever assim, 2-etil, 4-metil, X, 1-eno. Ó, esse número pode estar na frente ou pode estar lá no meio, certo? Tanto faz. Qualquer um desses dois pode ser o nome dessa cadeia aqui. E então, aqui, regrinha para vocês não esquecerem. Sempre que houver mais um radical para escrever, eles têm que ser escritos em ordem alfabética. Detalhe importante que não está escrito aqui, tá? Os prefixos do radical, di, tri, tetra, iso, sec, enfim, não levam em conta, tá? Quando eu vou fazer a ordem alfabética, é o nome do radical. É metil, etil, butil, propil, pentil. É o nome do radical. Os prefixos dos radicais não são levados em consideração para a ordem alfabética, tá? Então, vocês sempre vão olhar para o nome do radical. É etil, metil, é o E, o M, P, o B. São esses que vocês vão levar em consideração para a ordem alfabética, tá? Sem considerar prefixo nenhum. Nem o prefixo lá do nome. Lá na tabela de radicais, por exemplo, tem o isobutil, o sec-butil. O iso, o sec, você não leva em consideração para a ordem alfabética também, tá? Mais um exemplo. Vocês vejam que existem muitos tipos de cadeias, tá? Exemplos não faltam, e de novo, a gente tem que ir treinando isso, ó. Tenho essa cadeia aqui. Tenho que achar a cadeia principal, que tá até destacada aqui já, mas, né, vamos ver por que é ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui, ó, essa sequência aqui me dá 6 carbonos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa também dá 6, ó. Eu tenho sequências... Essa sequência aqui dá 6. Essa sequência aqui também dá 6. Essa aqui também dá 6. E essa daqui também dá 6. Todas elas são iguais? Não. Se eu escolher a reta, ou essa sequência aqui, ou essa aqui, elas vão deixar de fora radicais metil. Se eu usasse essa sequência aqui, ó, estão vendo? Eu ia deixar de fora isso daqui tudo, que é um radical com 3 carbonos. Esse radical existe? Existe. Mas ele é um radical mais complexo, porque ele tem mais carbonos. Além de escolher a maior sequência que passe pela dupla quando houver, também tem que ser a maior sequência que deixe de fora os radicais mais simples possíveis. Como eu sei que um radical é mais simples? Quando ele tem menos carbonos. Então, nesse caso aqui, de você ter sequências, tá, que deixem de fora radicais diferentes, sequências de mesmo número de carbonos, você sempre vai optar por aquela que deixa de fora os radicais mais simples. Então, se eu usar, por exemplo, aqui a reta, que era a mesma coisa que usar essa sequência aqui, certo? Ou essa daqui, ela deixa de fora radicais com 1 e 2 carbonos no máximo. Se eu usasse essa sequência aqui, ó, ela ia deixar de fora um radical com 3 carbonos, que é um radical mais complexo. Então, eu não posso escolher essa sequência, tá? Outra regrinha pra gente adicionar lá nas regras. Então, eu vou escolher a reta. Agora, por onde eu vou começar a minha numeração? Não tem saturação, então quem vai mandar são os radicais. 1, 2, radical. 1, 2, radical também. Inclusive, são iguais. Senão, eu tentaria deixar os mais simples primeiro. Aqui não dá. Vou para o próximo radical. 1, 2, radical. 3, radical também. Desse lado, 1, 2, radical. 3, radical também. Essa cadeia ela é quase simétrica. A única coisa é que aqui você tem um radical um pouquinho maior, com 2 carbonos. Você vai, nesse caso aqui, deixar de fora, na verdade, dar preferência para os radicais mais simples. Radicais mais simples são os que têm menos carbonos. Então, eu vou numerar dali, do final, tá? Essa vai ser a minha numeração. Cadeia principal. Metil, metil, metil e etil, certo? Então, aqui é o nome dos radicais. Onde eles estão? Quem eu tenho que escrever primeiro? Entre etil e metil, lembrando que eu não levo em consideração os radicais, os prefixos que eu vou ter que colocar, o etil vem sempre primeiro pela ordem alfabética, tá no carbono 4. 4 etil. Depois o metil. O primeiro tá no carbono 2. Segue sempre em ordem crescente de número, tá? Não vai botar 5, 3 e 2. Não pode, né? Um tá no 2, vírgula. O outro tá no 3, vírgula. O outro tá no 5. 2,3,5. 3 vezes o mesmo radical, ó. Trimetil. 2,3,5. Trimetil. Nome da cadeia principal. 6 carbonos X. Só ligações simples. A termina com a letra O. E aí, de novo, a ordem de numeração deve deixar os radicais mais simples com menos carbonos, certo? E é isso. Fechamos, então, essa primeira parte de nomenclatura. Façam os exercícios do livro de vocês, tá? Que eu deixei ali separados. Na nossa aula ao vivo, a gente vai corrigir esses exercícios e tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham. E, de novo, pratiquem, estudem muito, tá? Beijos pra vocês, até mais!